Bom, na última aula a gente parou nessa parte onde a gente vai introduzir as nossas planilhas e vai selecionar para a gente poder introduzir elas dentro do Power BI. A gente tem a opção de carregar e de transformar os dados. A opção de carregar a gente já vai introduzir como a planilha está agora diretamente no nosso Power BI, sem transformar, sem ver, sem editar, sem fazer qualquer tipo de transformação. A gente pode carregar e transformar depois? Pode, mas com a necessidade a gente pode transformar agora. Então a gente vai em transformar dados e já observando, a gente tem algumas coisas que a gente pode visualizar aqui que não estão corretas. Por exemplo, a coluna de data está em 26, underline 2, underline 2020, por exemplo. Então, não existe essa data. Não existe esse tipo de dado que tem underline em data. Nós temos aqui na nossa outra planilha de vendedores uma coluna a mais que não existe. Se a gente for eh, visualizar a coluna aqui, nós temos. Se a gente for visualizar a coluna aqui, nós temos a planilha de vendedores, nós não temos essa coluna. E aí, quando a gente eh, carregou esses dados dentro do Power BI, apareceu essa coluna inexistente. Então, geralmente, quando você trabalha com planilha sem ser com tabela, o Power BI vai se confundir em alguns pontos com algumas colunas, vai adicionar alguns valores errados, vai adicionar alguma coluna errada, vai tratar o dado de forma errada. Então, é sempre importante a gente transformar os dados. É, Na coluna de código de venda aqui na planilha de vendas ela está correta, está como número inteiro, que seria correto. Aqui é para ser números inteiros. Aqui na coluna de data é óbvio que está errado, porque está como 26, underline 2, underline 2020. Então, esse dado não está correto. E a gente pode selecionar. Tem várias opções aqui em cima. Essa aqui já é a fase inicial do Power Query, que seria introduzir os dados e transformar eles. E aqui em cima tem várias opções que a gente pode gerenciar parâmetros, a gente pode configurar da onde vêm os dados, a gente pode selecionar tipo da onde, em qual pasta, em qual diretório os nossos dados estão, a gente pode mesclar consultas, são várias opções. E para a gente corrigir primeiro essa coluna, porque a gente não vai colocar isso aqui e salvar e fazer um filtro dessa forma, porque o filtro não vai entender isso aqui como uma data. Então a gente vai visualizar, ver o que está errado. E como tem um underline no lugar de barra, a gente pode vir aqui, selecionar a coluna de data com o botão direito, a gente seleciona substituir valores. Nisso que a gente coloca, por exemplo, um underline, ele vai procurar no texto que está dentro dessa célula o underline e vai substituir por a barra, que seria a barra comum de formatação de datas. Então, aplico em OK. Como vocês podem ver, ah, o underline foi substituído pela barra e agora está com uma cara melhor de data. Porém, se vocês repararem, cada coluna tem o seu tipo de dado, que simboliza esse símbolo que está aqui na coluna de venda, tem esse 1, 2, 3, que significa números inteiros. Na coluna de data tem esse ABC, que significa texto, porém não é texto, porque nós temos a opção de transformar essa coluna em uma coluna de tipo de dado de data. Então a gente pode selecionar aqui nesse símbolo, visualizar e selecionar como data. E agora está formatadinha, bonitinha, como data. E agora se a gente for aplicar em filtros de data, em filtros de tempo que existem aqui no Power BI, esse dashboard de tempo, de data, ele vai entender que realmente é uma data. Agora, daquele modo que a gente estava colocando antes, como um underline ou como ABC, ele não vai identificar.
Então é sempre importante a gente transformar os dados, porque depois você vai tentar fazer o dashboard sem transformar os dados e vai dar errado. Então, ah, transformado como data, a coluna ficou correta. Nós temos aqui a coluna de vendedor, que está correto. O Power BI conseguiu identificar que realmente é uma coluna que só apenas contém números inteiros. Aqui nós temos a coluna de valor, que, de certa forma, o seu dado, a coluna está especificado como número decimal e, de certa forma, está correto. Só que, repara que tem esse número decimal fixo, que está até com o símbolo do cifrão, que é a melhor forma de tratar um dado de uma coluna que é relacionada a dinheiro. Então, quando a gente coloca dessa forma, ficou muito melhor formatado. Com um ponto depois do 3, realmente representando 3.664,64 centavos. Então, nós temos que, ao introduzir as planilhas dentro do nosso Power BI, nós temos que visualizar, pô, o que está de errado, o que eu posso consertar. Sempre importante fazer esse tratamento de dados. Na planilha de vendedores, ah, vamos analisar a planilha de vendedores. Na coluna de código, o Power BI conseguiu identificar realmente que é uma coluna que são representados por números inteiros. Aqui realmente são números, é uma coluna de texto. E aqui não, nenhuma coluna que a gente vai usar, é uma coluna que ele adicionou a mais, que ele introduziu e está errado. Então a gente pode simplesmente vir aqui e remover. E repare que quando a gente faz alguma alteração, nós temos aqui nessa aba à direita, onde meu mouse está, tem essa aba chamada configurações de consulta, onde vai ter o nome da tabela e vai ter as etapas aplicadas a essa planilha. Então, se a gente alterou e removeu a coluna e a gente não queria fazer isso, a gente pode vir e não alterar. A gente pode desalterar e, e cancelar as etapas que a gente estava fazendo. Às vezes a gente faz alguma etapa errada, faz alguma transformação errada, a gente deseja voltar. Então, isso aqui é como se fosse o nosso Ctrl Z lá no Excel. Então, eu vou voltar aqui para número inteiro, vou voltar e selecionar isso aqui como transformar e editar isso aqui como texto e vou escolher essa coluna e repare que cada etapa que eu estou fazendo está alterando aqui nas etapas aplicadas. Da mesma forma que para a nossa tabela de vendas, eu alterei e vou desalterar, entendeu? Então ele vai dando um Ctrl Z nas nossas aplicações. Então eu vou formatar de volta para a coluna de data, formatem para data, vendedor está correto. De valor, agora eu vou colocar como decimal fixo e é é um exemplo simples de como a gente pode transformar os dados, mas é bem entendedor. E quando você pegar a sua planilha lá do Power BI e introduzir aqui a sua planilha lá do Excel, e introduzir aqui no Power BI, você vai reparar que vai vir com erros, com falhas. Então, sempre transforme seus dados antes de fazer seu dashboard. E para o próximo capítulo, eu vou introduzir um pouco mais das ferramentas que nós temos aqui do Power BI, para você ficar um pouco mais familiarizado, para você conhecer um pouco mais do que você pode fazer aqui dentro do editor do Power Query. E é isso. Até a próxima aula.